Olá, minha gente! Agora eu tô começando todos esses programas de hoje, né, Renata? Eu sou o Luiz Rodolfo do Dicas Odonto. Eu sou a Renata Caruso, do Doce Dentista. E estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro com a Riane e a Thelma. Aê! Para não sermos totalmente repetitivos nessa série de playlists que você está assistindo, você está maratonando, que eu sei. Você está assistindo sempre essa série e a gente está aqui falando principalmente do Sorriso do Bem, de dentistas voluntários da Turma do Bem, e como que isso impactou a vida delas, como que isso mudou a vida delas. E esse assunto desse programa em especial vai ser o voluntariado e a maternidade, né? Então, assim, é um momento da mulher, né, que a maternidade vem e aí ela tem ali a gente já não tem problema de tempo hoje em dia, né? Já tem problema de prioridades, de fica no WhatsApp, de fica no Instagram, de vai trabalhar e de ficar com o companheiro ou a companheira e os filhos. Aí é um outro gavetinha de tempo que você tem que abrir. E o voluntariado, aí você fala, não, mas agora que eu tenho filho, eu vou me dedicar, né, o meu tempo ao filho, né? Por que eu vou me dedicar ao filho de outras pessoas? Então, vamos lá. Agora o tema está na mão de vocês. A Riane vai começar que ela já está explodindo. Então, esse tema me toca muito, porque quando eu entrei para a Turma do Bem, quando eu conheci o projeto, eu não era mãe e tinha uma vida já enlouquecida, fazendo 2 especializações de pério e de implante. E o Fábio chegou para mim e falou, você vai ser coordenadora de Guarapari. Eu falei, mas como assim? Você não está entendendo? Eu não tenho tempo. Ele falou, mas é por isso mesmo, porque quando a gente tem muita coisa que a gente faz, é porque a gente consegue coordenar tudo. Se você dá uma tarefa dessa para uma pessoa que tem muito tempo, ou que não é proativa em relação ao tempo, provavelmente ela vai adiar ou não vai conseguir fazer. Quando a pessoa tem muitas coisas para fazer, o gerenciamento do tempo já está automático na vida dela, né? Então você só vai encaixar mais uma atividade ali, desde que isso se torne prioridade dentro da sua rotina. E foi isso que eu fiz. Então, ao longo dos últimos 14 anos, a Turma do Bem, o Dentista do Bem, faz parte da minha rotina, faz parte do meu calendário de atividades, faz parte da minha vida. E nesse meio tempo eu virei mãe. E aí eu sempre me lembro de um dos principais valores da Turma do Bem, que é fazer pelo outro o que a gente faz pelo nosso filho, né? E isso é muito presente na minha vida, porque eu sou mãe sozinha, sou dentista, sou professora na odontologia, sou gestora, enfim, né? É uma clínica odontológica com uma equipe com 18 pessoas, então é uma coisa... Caramba! Então ter que administrar tudo isso já faz parte do meu dia a dia. Peraí, vamos só segurar um pouquinho para a gente poder dividir os tempos. Aguenta um pouquinho aí. Vou pedir para a Thelma também se apresentar e falar um pouquinho da história dela e a gente vai fazendo um bate-bola as duas, senão a gente fica muito tempo numa só. Bom, então eu conheci o projeto, né, Dentista do Bem, faz uns 10 anos, e como eu trabalhava no setor público, eu via muito essa situação difícil para a criança, né, ela tratava o que podia até um certo ponto e depois o resto ficava, Deus dará, né? E eu tinha muita vontade de poder ajudar aquela criança. E quando eu conheci num congresso, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu falei, eu vou pegar isso daí e vou levar para frente, né? Então eu adotei praticamente, né, o projeto, fazendo meu projeto de vida, né, esse projeto. E aí foi muito tranquilo. Eu cheguei na cidade, depois eu fiz o curso para me tornar coordenadora, né? Aí já fui, os amigos já foi entrando, já foi cadastrando e tal. Qual é a sua cidade? Araraquara. Eu também era Araraquara. Que legal. Então, você conhece bem lá. Ai, eu amo. Então, e a questão familiar, ela existe para mim, mas não é como da Riane. Meus filhos já estavam crescidos, já tinha 2 fora de casa, fazendo faculdade, o outro fazendo cursinho, então foi uma questão bem tranquila para eles. E eles entenderam perfeitamente, minha filha quando tinha tempo ia me ajudar a fazer triagem, meu filho também, então foi uma coisa bem tranquila, sabe? Então eu acho que até agora eu consigo conciliar tudo o trabalho, que eu trabalho no consultório, minha casa e o Dentista do Bem.
Legal. Matou um pouco a saudade de quando seus filhos eram pequenos, atendendo outras crianças, Nossa, cuidando de nem outras fale. crianças. É aí mesmo, porque Passa tão rápido. exatamente como eu estava falando, eu trabalho no setor público, nossa, quando eu consegui pegar e encaixar essas crianças para fazer horta, para fazer endo, para fazer uma coroa, não, foi assim, uma realização mesmo. Tem casos até que a gente conseguiu fazer implante, a menina já fez com 18 anos, já está na faculdade, mas tinha necessidade, eu mantive ela no programa, né? Fizemos implante, fizemos coroa, tudo que precisava. Ela está assim, tá perfeito para conseguir a vida. Muito Legal. bom. Pode ir, Riane. Não precisa esperar a gente falar, não. Você já está totalmente ativada. Também, ó, tem 200 profissões. Multi, né? Nossa Senhora. Não, mas então, Faz isso de tudo. Isso que ela está falando da questão de incorporar o filho no contexto, né? Eu sempre levo meu filho para as triagens. E eu fico assim, quando eu olho, que eu vejo que ele está sentado do lado de uma criança ali, que eu vou fazer aquela triagem, e ele está ali olhando para aquela criança, conversando com ela, ensinando a criança a escovar o dente, entendeu? De Quantos tanto anos ele que tem? Ele tá com 10 Ai, hoje, que mas bonitinho. então ao longo, a vida dele inteira ele foi para triagem comigo, né? Ele participou do projeto comigo, então também ele entende a importância desse trabalho. E quando eu saio para trabalhar, ou quando eu vou sair para fazer triagem, ele fala, mãe, mas fica em casa. Eu falo, filho, eu preciso ir porque as pessoas precisam do que eu faço. Eu ajudo muitas pessoas fazendo isso. E eu tenho amor de sobra, tanto para você quanto para dividir para as outras pessoas, né? Para fazer. Isso traz muito benefício. Eu falo, quando a gente faz um projeto social, quando a gente é voluntário, a gente ganha muito mais do que aquela pessoa que a gente sai transformado. A né? gente tá rindo porque todos falaram a mesma coisa. A gente falou, vocês combinaram lá fora. Parece sempre. Lavado, entendeu? Vem aqui, todo mundo fala a mesma coisa. Mas, gente, não tem como não se sensibilizar, porque você ajuda, por exemplo, eu já peguei... Brincadeira, não, mas é verdade. Porque, por exemplo, no projeto Apolônias, que é o, né, de vítimas de violência doméstica, a gente pega, por exemplo, eu já tive histórias de mulheres que viveram em cativeiro por 6 anos. Nossa. E a gente reconstrói esse sorriso. Mulheres que e essa causa é muito feminina, né? Eu acho que toda mulher já passou por alguma situação, não às vezes de uma violência considerada, né? Estatisticamente. Às vezes não é física, mas às vezes é verbal. Exatamente. Mas eu mesma já passei por situações, tipo, dentro de um consultório odontológico, de um ortodontista que eu era assistente, dele me trancar dentro do consultório e tentar me agarrar. Então, Meu são Deus. situações muito femininas, né? Que a gente já passou, já vivenciou alguma coisa. É lógico que ele não contava com esse meu tamanho. E não... Ele que foi vítima de violência. Mas Você pegou a alta eu rotação e falou, e vem. nem sabia que eu lutava Muay Thai, mas... Nossa! Que além de tudo, ela dá aula de Muay Thai. Ia ser legal, Brincadeira, né? Na brincadeira. verdade, ela é daquele filme Kill Bill. A luta espada, né? Ela vai Não, atrás. brincadeira. Mas assim, né? Mas existe essa questão feminina muito forte, né? Então, quando você vê uma menina que a gente pega para dentro do projeto e que ela foi violentada dentro de casa pelo próprio avô, dos 6 aos 12 anos, e você reconstrói a autoestima daquela menina com um sorriso, essas vítimas elas são renovadas quando você entrega a liberdade de sorrir para elas numa profundidade tão grande. Quando a gente vê aquilo, que você entrega o sorriso e que a primeira coisa que a mulher faz é pegar um batom de dentro da bolsa e passar, é o resgate do feminino, né? Aquele momento, todo mundo da clínica chora, é aquela situação que não tem como não se identificar com aquilo, né? Não se comover. Você tem alguma história, até uma para falar pra gente assim mais específica em relação a triagens, a pacientes? Uhum. Eu acho que como eu acho que mais me tocou mesmo foi atender uma Polônia, né, que ela teve 7 filhos,
e o marido praticamente abandonou, sem dinheiro, sem nada, e ele batia muito nela, e quando ele vinha, ele batia e ia embora. E largava ela e os filhos, sem comida e sem nada. Aí, o que aconteceu? Como que chama aquele da adolescência? Do Meninas 15, o Conselho Tutelar? Conselho Tutelar. Tirou todas as crianças dela. Ai. E elas foram para adoção. Então ela ficou sozinha, né? E praticamente sem dente, toda quebrada, toda mutilada. E ela ainda estava escondida por conta dele querer matar ela, né? E foi quando eu conversei com a secretária, né, de Políticas Públicas para as Mulheres, e ela me indicou a Isabel. Aí a Isabel veio, fez o tratamento, chegou uma hora que nós perdemos contato, porque o marido tinha achado ela, estava atrás dela, ia matar, e ela estava escondida. Mas aí com muito custo nós conseguimos, né, e fizemos toda a reabilitação dela, e ela, assim, ela tentou recomeçar a vida dela novamente, né, com a boca reabilitada. Então eu fiquei muito tocada, porque inclusive teve dia que eu fui levar ela embora, e ela morava num lugar muito, muito longe, que em Araraquara eu nem sabia que existia aqueles lugares, tipo uma favela bem... E ela falou que ela estava até escondida na casa de uma amiga, porque ela tinha que se esconder, cada hora morar num lugar. Então eu fiquei, sabe, isso me tocou muito. Sim, e como que é esse exemplo para os seus filhos, assim, sabe? Porque eles não são dentistas, né? Não. Mas será que isso impacta na vida deles de alguma maneira, deles quererem também fazer o voluntariado na área que Dentro eles da atuam? Eu acho que sim. Porque eles sempre falam, mãe, isso é um orgulho saber, né, que você faz tudo isso, é um orgulho pra gente, né? E eu acho que sim, sabe? Porque a gente acaba, às vezes, não sabendo o que se acontece no dia a dia, né? Mas eu penso que esse exemplo que a gente dá em casa, né, de você ter uma empatia pelo outro, eu acho que não passa em branco, sempre eles vão absorver alguma coisa. É que eu acho que fica nessa divisão entre o tempo, como você falou, né? Não, eu explico pro meu filho que eu tô indo ajudar outras pessoas, mas o exemplo que tá dando dentro de casa é muito importante, porque a criança ela já cresce com esse sentimento de minha mãe fazia, então eu também posso fazer e tudo mais. E é o exemplo. Isso acontece de forma muito sutil. Por exemplo, eu recebi uma mensagem da professora de inglês do meu filho falando: Riane, ele terminou a atividade rápido, foi lá ajudar o amigo que estava com dificuldade. Então isso é muito subjetivo, né? Você não percebe que você está sendo exemplo, mas ele projeta aquilo, né? E a gente vê também no caso dos jovens, né, dos adolescentes que são beneficiados pelo projeto. Eu já tive uma história de uma menina que foi beneficiária, e a gente conseguiu, depois de restaurar o sorriso dela, conseguimos o curso de auxiliar de saúde bucal para ela. Ela se formou auxiliar, trabalhou como auxiliar, e depois foi minha aluna na faculdade de odontologia, se formou esse ano. E eu recebi assim, um telefonema da mãe dela chorando, porque tipo, o quanto foi significativo aquilo, porque mudou a referência para ela de vida. Foi a primeira da família a se formar e virar doutora, né, e tudo aquilo. Então é toda uma referência familiar que você sobe, né, você projeta coisas, um futuro que às vezes aquela pessoa não imagina que ela pode ter, né. Então isso é muito bacana. Tem o caso do Gabriel também, que virou, ele era vendedor de coco na praia e ele não sorria. E depois que ele começou a sorrir, foi chamado até para ser modelo. E hoje ele é jogador de futebol profissional. E ele fala tudo porque eu comecei a sorrir, né? Eu comecei a aproximar pessoas de mim, porque o sorriso ele tem faz essa conexão, né? Essa rede de relacionamento. Ela é muito bloqueada pela falta de sorriso. Então o posicionamento da pessoa, até o levantar a mão numa sala de aula para ter coragem de fazer uma pergunta, tudo isso é dificultado se a pessoa bloqueia o sorriso, a falta de liberdade de sorrir, né? Gente, muito legal, muito obrigada pela presença e o relato de vocês. É um joguinho rápido aqui, só para ver se te impacta aqui. É muito rápido, nem o meu.
É só pra te impactar aí, porque quanto mais histórias a gente vai escutando, mais emocionado a gente vai ficando e mais motivado a fazer parte disso tudo a gente fica. Então, às vezes, Vocês verem como ali. tem exemplos, né? Assim, todo mundo que a gente conversou aqui trouxe inúmeros exemplos de que uma pessoa faz um impacto ao redor e aí outra pessoa, e isso vai elevando ali onde realmente precisa, né? Onde isso tá, efetivamente senão ficaria é mudar, abandonado, senão a gente não saberia o futuro daquela pessoa. E isso é a prática do mudar o mundo, né? Isso é o resultado, é o fazer mesmo ali, é por um a um, é um trabalho de formiguinha ali, a gente vai juntando. E aqui a gente trouxe duas mães que também são voluntárias para vocês verem que dá para conciliar, se encaixar tudo direitinho, dá tempo de fazer tudo e você ainda vai ter esse plano de servir de exemplo pro seu filho ou para sua filha, de que fazer o bem nessas coisas sutis eles vão pegando e vão ajudando e você só vai estar plantando uma semente boa no coraçãozinho do seu filho. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado Foi muito mesmo. bom. Foi demais. Obrigada. E vocês sigam aí seguindo a nossa sequência aqui de Assista o curtas. próximo. É isso Curta aí. e curta, né? Assista o curta e curta. Quero, ó, dedinho pra cima. Vai. É isso aí, gente. Muito obrigada. Tchau.